Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 283 Pérola do disfarce. À medida que mais mapas de nível superior começavam a ser explorados, mais capítulos do livro da Ordem seriam descobertos. Todos os que tinham capítulos que ainda não haviam completado seus respectivos volumes se enfrentariam até que um único jogador restasse de pé. Ni Yan, que acabou de obter o capítulo da paz, estava prestes a começar sua caçada para completar mais um volume. De vez em quando, ele seria lembrado de quem eram seus rivais e onde estavam. Porém, como dono do vislumbre da escuridão, Ni Yan definitivamente detinha a vantagem. Para ele não haveria nenhum prejuízo em participar da luta pelos outros capítulos. Ni Yan verificou os outros drops, especificamente a pérola. Vasculhou em sua bolsa e tirou a pérola que era do tamanho de um ovo de pombo. Os raios solares banhavam suavemente a pérola que cintilava em um tom de azul deslumbrante. Pérola do disfarce, ouro negro, item especial. Desguise. Dentro de 10 horas após matar um alvo, player ou NPC, o usuário pode assumir sua aparência por até 30 minutos. Atacar irá dissipar o disfarce. Pode ser visto através de certas habilidades. Tempo de recarga, 1 dia. Realmente era a pérola do disfarce. A pérola do disfarce era um drop extremamente raro do demônio do Mar Negro Bamu que ocupava um slot para acessórios. Um tesouro insubstituível para aqueles que podiam aproveitar sua habilidade única. Tinha um uso limitado para os membros da facção justa. No entanto, na facção do mal, este item era altamente cobiçado. A pérola do disfarce, juntamente com o anel fiandeira de seda, o anel rastejante e o anel saltador, eram tesouros de imenso valor para Ni Yan. No entanto, a habilidade desguise tinha suas limitações. Era crucial que Ni Yan atuasse com cautela ao usá-la. Sua habilidade Eye of Truth, por exemplo, poderia ver através do disfarce. Ni Yan olhou as 2 peças restantes dos drops. Um deles era um pergaminho dourado, coberto de runas e padrões. Com apenas um olhar, podia dizer que essas runas eram originadas na Era das Trevas. Elas tinham um ar estranho e sombrio. Não era um pergaminho mágico, mas sim outro tipo de item. Ni Yan lentamente desenrolou o pergaminho, provocando um resplendor dourado. Após o clarão acabar, ele descobriu um mapa totalmente intacto. Vários caracteres no canto superior direito do mapa foram escritos na língua vambia dos mortos-vivos. Tesouro escondido do rei Lish Saul. As pinceladas excêntricas desses caracteres irradiavam um poder sombrio e voraz. Era um mapa do tesouro escondido de grau lendário e estava mesmo totalmente intacto. Era extremamente raro encontrar um mapa de tesouro intacto. Normalmente, eles são divididos em muitos fragmentos. Poucos conseguiam juntar um mapa inteiro. Dando uma rápida olhada, Ni Yan levantou uma sobrancelha surpreso. Ele examinou os desenhos do mapa, suas montanhas, planícies e rios, bem como ícones que designavam o submundo. Todos os tipos de cenários apareceram diante de seus olhos. Ni Yan examinou cuidadosamente o mapa e depois de algum tempo, identificou alguns padrões familiares. As montanhas, planícies e rios provavelmente pertenciam a um mapa de nível 60, o Vale Sonier. Na verdade, há uma passagem no Vale Sonier que leva ao submundo? Por que nunca ouvi falar sobre isso antes? O tesouro escondido do rei Lish Saul estava localizado no submundo. Quanto à localização exata em que estava escondido, teria que usar o mapa como referência uma vez que chegasse ao submundo. Ni Yan leu um resumo sobre o rei Lish Saul. Anteriormente ele foi um pirata que colecionou grandes quantidades de riquezas e tesouros. Mais tarde, em sua vida, ficou fascinado com a necromancia e começou a aprender as artes de ressuscitar os mortos. Dotado de imenso talento, ele se tornou um poderoso Lish. No último trecho de sua vida, ele enterrou os tesouros que acumulou e elaborou um mapa do tesouro, encantando com uma maldical dos mortos-vivos. Isso era a chave para abrir o seu tesouro. Depois de entrar no sono eterno, alguns de seus subordinados roubaram o mapa ansiosos por suas riquezas. Todavia, eles caíram em sua maldical e o mapa ficou perdido nas areias do tempo desde então. Liches eram conhecidos como os seres mais poderosos entre os necromancers. Naturalmente, os tesouros que deixavam para trás eram excepcionais. Ni Yan de repente se sentiu um pouco fraco e assustado. Olhando para seu status, ele percebeu foi afetado por uma maldical que reduziu todos os seus status em 30%. O efeito desta maldical era forte o suficiente para assustar uma pessoa. Felizmente, este mapa não anexou seu proprietário. Depois que o colocasse em seu armazenamento pessoal, não teria mais nenhum efeito sobre si. Portanto, enquanto não quisesse encontrar o tesouro do rei Lish Saul, poderia simplesmente guardá-lo. Ni Yan podia confirmar que a caça a este tesouro seria repleta de perigos. Foi por isso que decidiu suspendê-la até alcançar um nível mais alto. Afastando o mapa do tesouro em sua bolsa, Ni Yan olhou para o outro drop restante, um escudo pesado grau ouro negro. Era perfeito para um lutador, com uma defesa de 622. No entanto, tinha um requisito de nível 50. Por enquanto, nenhum membro da guilda poderia equipá-lo. Seus ganhos desta vez foram bastante frutíferos. No futuro, poderia vir aqui a cada 3 dias para treinar com o demônio do Mar Negro Bamu. Era importante para ele encontrar um ponto de nivelamento excepcional. O sistema criou todos os tipos de terrenos únicos,
bem como vários meios para facilitar, como objetos e itens especiais, em um esforço para que os jogadores pensem e usem-nos por si mesmos. Haviam inúmeros caminhos para derrotar as melhores elites e os lords, muitos deles nem ao menos exigiam uma grande equipe. Se um jogador usasse sua cabeça, estudando os padrões de ataque e o ambiente, poderia facilmente pensar em maneiras de superar e matar um lord. O uso do anel rastejante e do anel fiandeira de seda era apenas um desses métodos. Afinal, um jogador usou o anel de levitação para alcançar o mesmo na linha do tempo anterior. Claro, havia muitos outros métodos. Conviction continha inúmeros itens especiais, dando aos jogadores espaço suficiente para utilizar sua criatividade e imaginação. Foi só porque Nian assistiu muitos vídeos na linha do tempo anterior que ele poderia pensar em todos os tipos de maneiras únicas de nivelar. Se ele fizesse como jogadores comuns, passando todo o dia nivelando sem pensar em uma estratégia, estaria usando seu tempo de forma ineficiente. Depois de matar o demônio do Mar Negro Bamu, Nian usou um pergaminho de retorno para se deslocar para Calore. Ele guardou o mapa do tesouro em seu armazenamento pessoal. Ao olhar para o relógio, notou que não restava muito tempo para o fim do dia. Nian foi à Cidade Eterna para um nivelamento de última hora antes de sair. Como de costume, ele foi para a escola, onde ocasionalmente conversou com Xie Yao, construindo sua amizade. Embora nunca discutissem sobre amor, ele já havia feito alguns bons avanços. Para quem teve as experiências de duas vidas, dias assim eram os mais felizes. O período escolar passou e antes que percebesse, estava de volta em casa. Assim que Nian regressou ao jogo, recebeu uma atualização de Gu Huai. O primeiro pagamento do grupo financeiro Dragonsuar foi depositado. Um total de 20.000 peças de ouro. A pessoa que eles enviaram para supervisionar veio? Perguntou Nian. Como líder da guilda, ele naturalmente teria que conhecê-lo. Sim, ela já está aqui. Vou levá-lo para encontrá-la. Gu Huai guiou Nian pela sede da guilda. Cerca de 40 ou 50 jogadores estavam espalhados pela sede. Depois de entrar no escritório de Gu Huai, Nian viu uma mulher de uns 30 anos sentada elegantemente. Ela usava roupas civis puramente decorativas. Seu traje era simples, mas profissional. Embora ela não fosse uma beleza celeste, ainda destilava um encanto maduro. Olá, meu nome é Yu Hui. Eu sou a supervisora enviada pelo grupo financeiro Dragonsuar. Yu Hui o cumprimentou com um leve sorriso. Ela estendeu a mão para Nian. Olá, eu sou o líder da guilda As Kickers United. Prazer em conhecê-la. Espero que possamos ter bons momentos trabalhando juntos. Nian respondeu educadamente enquanto apertava a mão de Yu Hui. Ele acreditava anteriormente que o grupo financeiro Dragonsuar enviaria um homem de meia idade perto dos 40 anos. Nunca esperou que seu representante fosse uma mulher. Nian informou Yu Hui sobre os vários assuntos da guilda. Ela escutou com entusiasmo enquanto registrava alguns detalhes em suas anotações. Os três conversaram um pouco mais para se familiarizar um com o outro. Assim, sua cooperação nos negócios seria mais suave. Yu Hui era fácil de se entender. Ela deu a Nian algumas condições. Enquanto o pedido não fosse excessivo, ele aceitaria. Ela não teve o mínimo de arrogância que se esperaria de alguém pertencente a um grupo financeiro tão grande. Isso permitiu que Nian relaxasse. Era evidente que os superiores de Yu Hui haviam lhe explicado uma coisa ou duas. Caso contrário, ela não trataria a guilda com tanta cortesia. Com sua mentalidade, a parceria entre eles seria certamente muito mais fácil de se lidar. Nian distribuiu as recém-recebidas 20.000 peças de ouro entre os membros da guilda. 500 jogadores foram divididos em 25 equipes, com cada equipe recebendo cerca de 300 peças de ouro. Além disso, todos eles receberam um cavalo no valor de 20 peças de ouro e foram despachados para nivelar na Cidade Eterna. Seu objetivo era chegar ao nível 40 o mais rápido possível. Só então eles poderiam começar a conquistar fortalezas. Nian verificou as classificações de nível. Elas mudaram completamente desde a última vez que conferiu. Algumas pessoas se elevaram até o topo. O mais notável foi o líder da guilda Bloodthirst Blades. Ele ficou em terceiro lugar no nível 35. Também existiam alguns nomes desconhecidos dos quais nunca tinha ouvido falar. Parece que teria que realizar algumas investigações. Tang Yao, que nível 37, ainda estava firmemente sentado no topo das tabelas de classificações. Desde que reviveu sua fada arcana, estava subindo de nível muito mais rápido. Depois de vivenciar tanto, também amadureceu. Ele estava começando a se transformar em um especialista genuíno. Embora Nian não estivesse ao seu lado guiando-o, ele ainda era capaz de aprender e evoluir sozinho. A maneira única de pensar de Nian começou a influenciar as pessoas ao seu redor. Muitos deles estavam subindo de nível em uma taxa surpreendente. Algumas pessoas que nunca alcançaram todo o seu potencial na linha do tempo anterior, depois de receberem a orientação de Nian, foram esclarecidas e começaram a melhorar rapidamente. Sob sua liderança, quantos milagres emergiriam das Kickers United? Depois de resolver os assuntos na guilda, Nian foi encontrar-se com Yao Yao no Santuário Sagrado. O Santuário Sagrado, também conhecido como Templo da Luz, era o quartel-general da religião mais poderosa do Império Viridiano. Mesmo os membros do Conselho do Império não tinham escolha senão evitar suas lanças. O Santuário Sagrado tinha um alicerce profundo, que perdurava há várias eras.
Todo novo papa poderia ter uma audiência com Deus. No santuário sagrado, Nian estava de pé diante de um grande edifício construído com a arquitetura da era da governança compartilhada. Tinha cerca de 60 metros de altura e era completamente branco. Haviam escadas antigas que levavam à praça principal. Yao Yao estava atualmente de pé em uma das escadas. Suas roupas brancas e puras deram-lhe um ar etéreo. Quase como se não pertencesse a este mundo. Ela era como uma divindade milenar, lhe agraciando com sua presença. A luz do sol parecia curvar-se perante ela. Como se existisse apenas para acariciar sua pele suave e realçar sua sacra perfeição. Nian não pôde deixar de estremecer enquanto sentimentos enterrados ressurgiram em seu coração.